prazer todo meu, eu nunca imaginei na vida ser entrevistada. Ué, mas você tá virando uma estrela, né? Eu vi seus vídeos, eu amei. Acredite, eu gravei esse vídeo, porque eu sempre gravo, assim, falando, sabe? Mas sempre não passou de 500 no máximo, 500, e ainda vibrava quando dava 500 visualização. Hoje está em meio milhão de visualização. Entendeu? Então, assim, foi algo assim, surreal. Hoje eu me atrasei porque eu estava agendando as faxinas. Muita gente me procurando, gente, muita gente me procurando. Então, eu estou muito feliz. Ai, que bom, Ju, que legal. E você tá falando daquele vídeo do. Deixa eu aumentar aqui para eu te ouvir melhor. O dos R$ 800 a diária? Isso, é esse vídeo mesmo que eu não imaginei de verdade que iria chegar tanto. Você ganhou muitos seguidores com esse vídeo? Ganhei 5.000 seguidores. Sou aqui de Salvador, Bahia. Você tá em Salvador? Sou de Salvador. Que legal. E me conta um pouco, quantos anos você tem, Ju? 43. Olha, a minha vida é um pouco muito sofrida, sabe? Porém, assim, eu fui nascida em Antônio Cardoso, no interior da Bahia, Antônio Cardoso. E minha mãe, né, teve 4 filhos, e ela sempre criou a gente sozinha, porque o meu pai era alcoólatra, só ficava bebendo, fazia dívida fora, brigava com ela, batia nela, era horrível, horrível mesmo, né? E aí, com 10 anos, antes de 10 anos, a gente veio para aqui, para Feira de Santana, que eu fui criada em Feira de Santana, da Bahia. E aí, chegou lá, com 10 anos, comecei a trabalhar na casa de família. Porque antigamente não era nem trabalhar, eles pegavam a gente para dizer que ia brincar com os filhos, né? Com 10 anos. E aí eu saí de lá para cá, sempre trabalhei. Depois eu fui cobrando salário, fui crescendo, fui cobrando salário, né? Muito pouco. E 15 anos atrás eu comecei como faxina. Na verdade, eu fiquei desempregada, por incrível que pareça, por uma pessoa que é da família, que ela me prejudicou numa empresa que eu estava de limpeza, para eu sair dessa empresa. Aí eu consegui uma de faxina e uma única cliente preencheu minha semana toda, que me indicou para várias pessoas da família dela. E aí, desde então, comecei a trabalhar como faxina, só que assim, eu não sabia me posicionar, não sabia botar preço no meu trabalho, e as pessoas que botavam preço no meu trabalho, e eu trabalhava feito uma condenada, tipo, se a pessoa mandava eu descer, pegar coisa, mercado, ia no mercado comprar, tirar feira de carro, enfim, fazia muitas coisas mesmo, sabe? Como faxineira. Só que o que mudou minha chave foi quando eu conheci Índia Diarista. Certo dia, eu também não tinha acesso a celular, né? Porque eu sou mãe solo, eu não tinha acesso ao celular, então todo o dinheiro que eu pegava era só para dentro de casa, e o meu sonho era ver meus filhos crescer, ser alguma coisa na vida, Uhum. sabe? Que não fosse ser empregada doméstica e nem faxineira, sempre foi o meu sonho, né? E aí eu investia muito nisso. Um certo dia, acabei pegando um celular bem velho, usado, aí com internet. Aí eu entrei nas redes sociais, foi no Kawaii. Eu entrei nas redes sociais e aí eu vi Índia Diarista falando assim, sabe? Como a gente deve se posicionar, que a gente deve cobrar, enfim, coisas que fazia parte da faxina que não fazia. Eu falei assim, meu Deus, que mulher louca! Falei bem assim, que mulher louca. Aí ela não fica com trabalho, não, mas eu tô impressionada com a coragem dela vir nas redes sociais e falar, será que é verdade? E eu ficava marotando os vídeos dela. Aí veio aquela chave ali dentro de mim, eu falei assim, não, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E aí foi. Eu peguei. Tinha uma cliente que eu tinha muitos anos com ela. Só que ela, gente, ela me explorava de um jeito surreal. Surreal, você não tem noção. Dá um exemplo, Ju, dá um exemplo para eu entender do que você está Por falando. exemplo, eu tinha que. Eu ia para dar faxina, ela ficava sem funcionária, eu tinha que lavar prato, lavar roupa, lavar sapato, tirar cocô de pet, ir atrás das filhas que dava trabalho, tinha uma que dava trabalho, ia atrás das filhas, dar remédio, ver porque tá chorando, porque não tá chorando, entendeu? Assim, tipo, era algo assim que, dentro da faxina, a casa dela é imensa e muito suja, entendeu? Aí eu peguei e falei com ela. E antes eu tinha vergonha de falar, eu tinha medo, vergonha, sei lá, eu nem sei o que era aquilo, na verdade. E aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, foi um final de um ano retrasado. Eu falei assim, a partir de hoje só vai dar para mim continuar se a senhora aumentar R$ 20. Foi R$ 20, não foi muito não, viu? Isso ela me pagava 150. 150. Eu pedi ela R$ 20.
ela disse que não tinha condições de me pagar R$ 20, mas só andava em lugar chique e só andava comprando, né? Beleza. Aí ela disse que não. Só que eu achei que ela falou isso na intenção, achando que eu, não, então tá bom, tudo bem. Mas eu não, fui firme, falei, tá bom. Aí, beleza, continuei trabalhando para um familiar dela, né? E aí eu já fui aumentando já um pouquinho, mas ainda assim eu não tinha tanta coragem. Mas eu maratonava, né, os vídeos de Índia, eu falei assim, não, eu tenho que ter coragem. E ela falava muito nisso, tá? E ela é firme naquilo que ela fala, assim, sabe? Aí eu cheguei, fiz um planejamento, conversei com Deus, que eu sou evangélica, sou adventista sétimo dia, conversei com Deus, falei, ó Deus, o Senhor sabe, eu sei o meu potencial, o Senhor conhece meu potencial, o Senhor sabe que quando eu saio para trabalhar, eu não brinco, eu trabalho, faço o meu trabalho, faço o meu melhor. Então, tem muita gente ganhando bem, tá? E eu também quero ganhar bem, porque eu sou uma boa profissional. Eu não preciso nem que ninguém me veja como profissional, eu me sinto uma profissional, sabe? Aí, beleza, né? E aí eu cheguei, fiz um contrato, tipo um contrato. Aí pedi o chat GPT para me ajudar, né? Porque eu não sou muito boa de escrever também, não. Não sei escrever tão bem assim, não, sabe? Porque eu não estudei muito bem. Aí Depois eu pedi o quero chat. voltar, depois eu quero voltar um pouquinho. Eu tô tá nessa coisa da infância, da escola, dos filhos, tá? Mas vai contando que eu tô acompanhando, tô Tá gostando. bom. Aí você pediu para o chat GPT te ajudar no contrato. No contrato. Aí fez um contrato para mim e eu fui listando tudo o que eu ia fazer na faxina, que eu não fazia mais. E tinha uma cliente que jogava papel higiênico sujo no chão. Ela só fazia isso quando eu chegava no local de trabalho. E isso, eu já fiz vídeo no TikTok mostrando isso, no Instagram também tem, mostrando isso. E às vezes elas vinham a Pera, lá e a pera. vinha, Ela ia ao banheiro e jogava o papel higiênico sujo sujo no no chão, chão. com a lixeira vazia aberta, entendeu? Aí não tem como você dizer assim, ah, não, porque escorregou da mão. Não, não foi. Foi proporcional. Aí a menina que trabalhava na casa dela, que era como empregada doméstica, ela falou assim, poxa, nunca aconteceu isso, não. Isso só acontecia quando eu chegava lá, porque eu chegava antes da menina, entendeu? Aí eu chegava, ia trocar de roupa, tal. Ela usava o banheiro e jogava o papel higiênico no chão. E absorvente também. Entendeu? Então, aí eu botei no contrato. É absurdo, né? Mas contando, ninguém acredita. Aí eu cheguei e falei assim, ó, eu botei no chat GBT, eu falei assim, e sem contar que tinha uma que tinha vários brinquedos espalhados, sapato, um bocado de coisa espalhada. Quando eu ia dar faxina, eu tinha que ficar catando tudo, guardando tudo, e às vezes eu mandava até eu separar os brinquedos, tipo roupa de boneca, carrinho, tudo nas caixinhas, entendeu? Tudo isso eu eliminei. Eu falei assim, eu vou ficar zerada. Eu vou viver de Bolsa Família, mas eu chega, cansei. Aí, beleza. Aí eu mandei, fiz esse como é o nome? Contrato, mandei para todas elas, e no contrato tinha dizendo que eu fazia o que eu não fazia, e falando que brinquedo, catar-roupa, essas coisas, ia cobrar uma taxa. Muitas coisas. Favorzinho, não existe favorzinho. Existe pagar. Se você tiver para pagar, beleza, eu cobro, você me paga e eu vou fazer o favorzinho. Mas na faxina não existe favorzinho. Faxina é trabalho. Enfim, né? Fui falando um monte de coisa e falei assim: é, papel higiênico sujo no chão não tem valor. Eu não pego, eu não pegarei mais. Maravilhosa! Eu peguei a ousadia de Índia toda, peguei a ousadia, velho. Aí eu peguei e mandei para todas. E teve uma delas que ela queria reverter tudo, entendeu? Tipo, porque tinha um guarda-roupa dela bastante bagunçado. Aí eu levava uns 30 minutos só procurando lençol para casar com fronha, para Aí, entendeu? Eu falei assim, olha, eu troco o lençol de cama, porém, se for trocar, já deixa em cima da cama. Ela não fazia isso, também não trocava, deixava lá, tirava o lençol sujo, deixava lá. Ah, Ju, por que nossa, ela não deixou? Eu deixei no contrato, só leu o contrato. Aí, coisa. E outra coisa também, que nunca me pagava no mesmo dia. Às vezes eu precisava do dinheiro, porque eu sou mãe solo, né, gente? Eu preciso do dinheiro, por isso que eu trabalho. E aí eu tinha que ficar cobrando. Botei uma taxa. Botei uma taxa de R$ 5, ela contando. Se eu sair da casa e a pessoa não ter feito ainda, já é cobrado uma taxa. Você está me vendo ali? Por que não faz logo, já que disse que esquece?
Sempre a mesma desculpa, ou eu esqueci, ou o banco deu problema, e que sempre isso. Aí eu falei assim, beleza, agora cobrando por taxa, quero ver se esse banco vai dar problema, ou se esse neguinho vai esquecer. Pois é. Aí no começo, estava começando com desculpa. Eu falei assim, olha, não existe desculpa. Eu preciso dessa taxa, porque a senhora passou, e não pode quebrar o contrato, tá bom? Pronto. Nunca mais esqueceram. Muita gente também me dispensou, porque disse que não tinha condições. Quem mais tinha dinheiro falava que não tinha condições. E quem menos tinha, ficou. Que privilégio poder ouvir isso de você, sério, porque é importante. Que bom que eu vou conseguir compartilhar isso que você está falando com mais gente, para as pessoas escutarem isso que você está falando. Porque, assim, Verdade. quanto absurdo, né? Quanto absurdo, enfim. Mas que bom que você se posicionou, isso é maravilhoso. Me fala uma coisa, e como as pessoas leram, acho que você acabou de falar, né? Como elas interpretaram isso? Eu imagino, ó, vou falar da minha cabeça, que muita gente acaba respeitando isso, né? Eu acho que você falou isso num vídeo, né? Quanto mais a gente se coloca, quanto mais seguro a gente é e firme a gente é em relação ao nosso trabalho e aos nossos limites, tem gente que larga, né? Porque não é isso que você falou. Pensa, É, não dá, eu prefiro continuar explorando alguém, o que é um absurdo, óbvio. Mas tem gente que admira, né? Que isso passa a se uhum, tornar uma forma. A pessoa fica admirada, né? De contratar uma pessoa assim, profissional, não é? verdade. Você E percebe? olha, sim, pode falar. Não, isso aí, que assim, quanto Ah, mais você se coloca, provavelmente você deve ter clientes que ficam admiradas, assim, que começam a te respeitar ainda mais, né? Com os limites pois é. claros que você passa a impor. Exato. Muita gente achou, claro, uma ousadia da minha parte, uma faxineira muito ousada querer cobrar tanto, exigir tanto, né? Muita gente achou um absurdo. E teve uma dessas mesmo que era uma das que, tipo, Ju, pega um cafezinho para mim, Ju, pega uma água para mim. Gente, você não sabe, se eu contar, que acho que eu nem lembro tanta coisa que eu passava. Ontem mesmo, eu estava na casa dela, por exemplo, mesmo, e ela tinha contratado, né? Ela tinha pagado 2 diárias para uma pessoa fazer faxina, né? Só que aí ela veio falar assim: ah, Ju, eu chamei ela 2 vezes, mas eu vi que tem teia de aranha, eu vi que a faxina dela não é tão boa assim, porque ela acha minha faxina um absurdo de cara, tá? Ela acha muito cara. E aí, o banheiro dela, eu fiz até um vídeo na estante, eu postei aí na estante. Aí o banheiro dela tava, porque ela, na verdade, se mudou, né? E a parte de baixo do azulejo do banheiro dela tava todo amarelo, de Eu branco, estava vi, bem eu acabei amarelo. de ver esse vídeo, eu quero saber, eu quero comprar. Pois é, aí eu cheguei com o meu raspador, né? E fui raspando tudo, fui raspando e saiu tudo, saiu tudo. Só que, assim, tipo, eu não gravo muito, eu trabalhando na faxina, porque toma tempo, entendeu? E aí eu gosto muito de focar no que eu faço, então eu gravo muito pouco o que eu faço. Na verdade, eu falo mais do que eu mostro por causa disso. Mas aí eu mostrei, eu fiz esse vídeo, né? E aí eu peguei, só que essa parte eu não gravei. E eu peguei, varri a parte do box, né? Botei na pá de lixo. E eu peguei e fui mostrar ela. Tinha um meio mundo de pó. Aí ela, olha só que eu tirei do seu banheiro. Ela, o que, Ju? Eu tirei do seu banheiro. Da onde? Ela ficou abismada de verdade. Eu do box do seu banheiro. Onde que foi? Me conta aí, como foi? Me mostra aí. Porque ela não tinha visto o amarelão do banheiro dela. Ela não tinha visto o amarelão do banheiro dela. Entendeu? Aí ela, Ju, e eu, quando eu a menina, peguei 2 diárias. Mas, tipo assim, eu conheço ela e eu sei que toda hora ela fica chamando. E a menina foi colocar o apartamento, na verdade, em ordem. Eu não condeno ela, não, de jeito nenhum. Não condeno a menina, por quê? Porque ela chegou com a mudança, a menina botou todas as coisas dentro do armário, limpou o armário por dentro. Então, gente, faxina toma tempo. Toma tempo. Claro, Não adianta você dizer assim, eu não faço nenhum, eu não vou para nenhuma faxina dizer assim, ó, a primeira vez vai dizer assim, ó, vou dar a faxina na casa toda num dia só. Eu faço pacote para dar conta de um dia só. Mas, aí depois que está em manutenção, aí sim, beleza, aí tem um valor tal. Mas dizer assim que eu consigo dar uma faxina numa casa toda, por mais pequena que seja, eu fui numa casa pequena, num pacote com uma colega, aí isso aí foi 11h30 da noite. E a casa pequena, né, estava muito suja. E isso aí, porque agora eu aprendi, por Índia, por causa de Índia, eu aprendi a pedir vídeo. Porque eu, na verdade, tenho preguiça de ir na casa das pessoas. Não é nem preguiça, na verdade. Quando eu tenho folga, eu faço live vendendo no TikTok, entendeu? Então, assim, quando eu tô em casa, eu passo o dia todo vendendo. Não é, gente, mãe só, lá a gente procura.
sendo honesto, aí me procura qualquer coisa. Tá E certíssimo. aí eu peço o vídeo. Aí todas as casas, tem gente que eu peço os vídeos e acha um absurdo, uma ousadia. Não, é visualização única, só para me ter noção de onde eu tô indo, entendeu? E eu também deixo bem claro. Possa ser que eu não consigo finalizar tudo em um dia, tá? Que eu trabalho só 8 horas. Se precisar de mais horas, é cobrado R$ 40 a mais, entendeu? Tem cliente Por hora, né, por Ju? hora, por Tá, hora. Por exemplo, se eu ficar 1 hora, vai me pagar 40. Se eu ficar 2 horas, 80, e aí vai, entendeu? perfeito. Tá. Então, é assim, dessa forma que eu tô fazendo. E, assim, tem muitos que tá achando um absurdo, que tá, gente, Ô, Ju, me fala uma coisa. Essa casa aí que você citou nesse vídeo que viralizou, eu fiquei bem curiosa. É que você foi muito fofa no final. Você até falou, né, que, não, que a cliente foi super honesta, né, de avisar antes que estava do jeito que estava e tal. Mas eu fiquei curiosa. Eu falei, gente, mas como é que é? Qual é o estado, assim? O que acontece para uma casa ficar assim, desse jeito? Assim, um grau, assim, que precisa de uma faxina de 12 horas. A pessoa ficou muito tempo longe. É comum vocês receberem, você, no caso, enfrentar uma casa assim, de cabeça para baixo? As pessoas fazem isso? olha, o caso dessa moça, ela me achou no Google, entendeu? E aí ela já tinha chamado várias pessoas. E as pessoas, quando chegavam lá, simplesmente voltavam para trás, porque realmente estava crítica. Só que ela chegou, mandou o vídeo para mim, porque eu pedi, né, que mandou o vídeo para mim, eu analisei o vídeo, e eu disse a ela que eu não conseguiria, acho que ninguém conseguiria dar conta em um dia, teria que ser um pacote de limpeza. E a casa é muito simples mesmo. Bem simples mesmo a casa dela, entendeu? Eu falei assim, e agora? E ela pediu socorro. Ela disse que tinha passado por um problema muito sério. Ela não falou qual era o problema. Eu imaginei que fosse uma depressão, alguma coisa assim do tipo. Aí eu falei com minha colega, né? Eu falei assim, olha, ela me pediu ajuda e assim, tipo, para ela ficar numa situação dessa é porque realmente ela está doente mesmo. Aí a minha colega, realmente, quando viu o vídeo, você realmente, para uma pessoa ficar numa casa dessa é porque está doente. Entendeu? Então, assim, aí eu cobrei R$ 800, que na verdade valeria mais, tá? Mas pela casa, porque a gente viu que a casa não era uma casa de pessoas que tinham dinheiro, que ela é técnica de enfermagem. Via que a pessoa não é que tinha dinheiro, né? Então a gente cobrou R$ 800 para ajudar ela, né? Para a gente trabalhar ganhando nosso dinheiro, mas também para ajudar ela. Que ela pediu mesmo, por favor, para a gente não desistir da faxina dela. Que E linda. aí a gente Vocês pegou um todas. voo. Poxa, mas que Foi. legal, né? Uma ajudou a outra, né? Vocês toparam, É, você topou por uma empatia, né? Você percebeu que era uma pessoa que estava precisando daquilo, né? Que precisamos. estava passando por uma situação ali problemática para chegar onde chegou. Aí você ajudou sua amiga, e na verdade essa casa te ajudou, né? Uhum, me ajudou. Foi Eu estou pela falando minha com amiga. você por causa dessa casa. Então, maravilhoso. Olha que coisa boa, Ju. Isso é É. Ela mora em Feira de Santana. E hoje ela tem uma casa aqui em Salvador e eu tomo conta da casa dela. Eu tomo conta, né? Porque, tipo, chega recibo de luz, eu tiro foto, mando para ela. Tem algum problema na casa, eu faço um vídeo, mando para ela. Enfim, né? Graças a Deus, né? Ela mudou o jeito dela. Hoje é uma pessoa maravilhosa e ela respeita super, né? Eu falo assim: ó, meu valor é esse. Ela não questiona, me paga o meu valor, tem maior confiança em mim, deixa a casa dela nas minhas mãos, tem a chave da casa dela, entendeu? Me conhece desde criança, entendeu? Muitas vezes eu brigava com ela lá atrás, né, que eu morava em Feira de Santana, que ela era, quando ela era mais nova, ela era muito assim, muito impossível mesmo, ela não era fácil não. Mas naquela época a gente não sabia se posicionar, em posicionar nem nada, entendeu? Então a gente acabava aceitando tudo. Mas ela mudou bastante também. Ela ajudava muito minha mãe, muito mesmo, ajudou minha mãe. E aí fui para uma outra casa. Eu lembro hoje que era um policial, o homem era um policial, tinha um casal, entendeu? Então, assim, e aí era a dona da casa era a professora, ela tinha me matriculado à noite. Eu não conseguia estudar porque eu chegava e só dormia, porque eu passava o dia todo trabalhando, eu subia em cima de árvore para poder. Porque lá em Frei Santana é tudo assim, as casas assim, tudo tem. Hoje não tanto, né? Mas antes tudo tinha terreno grande, com árvore, enfim. Então eu limpava, eu subia nos pés de manga, tirava manga para eles, acerola, siriguela, essas coisas, eu limpava o terreiro, chamava terreiro, limpava o boa. terreiro, varria aquilo ali cheio de terra, cheio de folha.
Entendeu? Então, assim, eu com 10 a 11 anos, assim, 11 anos, eu já tinha uns 11 anos aí, né? Então, eu chegava muito cansada, trabalhava o dia todo, e eu acordava, eu ia dormir. Depois que todo mundo fosse dormir, quando chegava da escola, eu ainda ia lá, lavar os pratos, passar pano na cozinha, e aí eu ia dormir. Quando aí a moça já estava me acordando no outro dia bem cedo para fazer o café para os filhos ir para a escola. Então, assim, era muito difícil, né? Muito difícil. Não foi fácil. A minha vida não foi fácil. Não foi fácil. Essa foi a parte mais pesada da sua vida, você acha, Ju? Não, pior que eu não tenho, assim, tipo, não tenho lembrança nessa época, porque já estava acostumada com isso, com essa vida, entendeu? Eu já estava acostumada. Agora, a mais difícil mesmo, quando eu vim ter entendimento, que eu vim ter filhos e que eu vim saber a real dificuldade, porque você não pensa só em si, você está pensando no seu filho. E assim, tipo, eu tinha, tipo, como é que eu posso dizer, meu Deus? Tipo, ansiedade, eu tinha ansiedade, às vezes eu não conseguia dormir, eu tinha muito medo de não conseguir pagar minhas contas, de não ter dinheiro para poder dar as coisas que os meus filhos precisavam. Eu queria sempre dar o melhor para os meus filhos, sempre era sempre assim, entendeu? Então, eu pensava muito nisso, eu tinha muito medo de não conseguir, e isso foi me consumindo durante muito tempo, né? Hoje eu faço tratamento com psicóloga hoje, né, para poder me ajudar, e tem me ajudado bastante. Quantos filhos você tem, Ju? E com quantos anos você teve? Ó, eu tive dois filhos, mas eu tive uma decepção muito grande com uma, que é a mais velha, muito grande mesmo, depois que achou que não precisava mais de mim, né? Hoje eu só tenho só um filho. Ele tem 10 anos, faz 11 anos esse mês, faz 11 anos esse mês. E aí, eu tive a primeira com 25 anos, com 25 anos. Hoje ela tá com quase 20, né? 18? Ela vai fazer 19. E Se eu ela não me não, engano, ela vai fazer 19. não mora mais com você? Não Não. moro e também não tenho contato mais nenhum com ela. Poxa vida, que coisa. Mas isso já está apaziguado, já está tranquilo para você? Em você? Tá super tranquilo, né? Como eu lhe falei, já passou tratamento psicólogo. No começo foi muito difícil, né? Porque, tipo, você ser traída por alguém que você não liga tanto, beleza, mas ser traída por alguém que você era capaz de dar sua vida por essa pessoa é muito triste mesmo, né? Então, no começo senti muita raiva, mesmo eu sendo evangélica, mas sou ser humano, né? Eu Claro. senti muita raiva e tal, mas graças a Deus, orando, pedindo a Deus, jejuando e orando, consegui me libertar desse sentimento, né? O seu filho está na escola, Tá na escola. certinho. Tá. E você parou em qual? Você parou a escola, Ju, em que série? Eu tava fazendo o último ano, Não e na acredito. última foi. Aí eu tava grávida, e aí eu não, no período das provas foi quando eu precisei ter neném. Aí eu peguei, me afastei e acabei não dando tempo de para mim estudar. Entendeu? Eu não foquei no Sobre o como que você aprendeu você aprendeu a fazer faxina já na infância, quando você passou a trabalhar na casa dos outros? Alguém te ensinou? Sua mãe passava alguma técnica, ensinava, ou você foi aprendendo sozinha, assim, como, tipo, essa história da espátula que você passa no box? Achei mó legal isso, adorei. A espátula, por exemplo, foi assistindo o vídeo. Na verdade, eu assisto muito Índia, Humberto e outras também, né? Entendeu? Mas o que eu mais assisto é Índia e Humberto. Humberto, o diarista, eu aprendo muito com eles dois. Eu amo demais. Às vezes eu fico maratonando e às vezes vou anotando aquelas coisas assim, sabe? E vou comprando aquilo ali. Aí eu vou assistindo. Muitas vezes eu faço teste em casa para poder fazer nas casas dos outros, para não dar erro, né? Para não dar erro. Então, assim, eu faço assim. Agora, isso da faxina, na verdade, eu aprendi por essa patroa minha, que onde eu estou na casa até hoje. Gente, ela era muito exigente, e é até hoje com faxina, com limpeza. Então, a casa dela é uma verdadeira mansão, é enorme, né? E ela exigia muito, exigia muito. Então, a minha base mesmo foi ali na casa dela. Claro que depois eu fui me aprimorando, entendeu? Mas minha base foi na casa dela. Eu aprendi muito com ela. Você gosta do que você faz? Gosto, eu gosto, só que eu queria muito ser valorizada por aquilo. Não é valorizar ser paparicada do tipo, não é nada do tipo, não. Valorizada é assim, ó. Por exemplo, eu dei o meu valor, as pessoas entenderam assim, não, ela merece porque ela faz um belíssimo trabalho. Valorizada nesse sentido. Mas não é valorizada para estar
me elogiando, algo do tipo, não, é valorizar em dinheiro. Tipo, se eu tô pedindo aquele valor, é porque eu sei que eu posso entregar o melhor de mim, entendeu? E Mas, realmente eu faço o meu melhor. Aí foi quando eu falei assim, não, tem que fazer alguma coisa. Aí comecei a hum, maratonar vídeo no YouTube para poder fazer live e vender na Shopee. E aí eu comecei, né? Postar lá no TikTok Shop, fui banida, não sei por que TikTok, por favor, me ajude. O TikTok não, a Shopee, a a Shopee. Shopee, né? Foi. E aí comecei a fazer live, né? Engraçado que dia foi quarta-feira, a minha colega, né? Que ela me ajuda muito na live também, quando ela entra. Ela, rapaz, você é toda exibida, você chega na frente da câmera, você não tem vergonha, não. Você fala mesmo. Eu falei, gente, minha filha, vergonha não paga minhas contas, não. E como é que está a sua agenda hoje, assim? Então, agora faz alguns dias que começou a bombar, e aí são clientes fixos, ou vai, assim, um dia e nunca mais? Como é que está sendo? Olha, é assim, eu quero encher, tá? Porém, assim, pelo menos um dia eu quero estar livre de pegar pacote. Também gostei do pacote, tá? É bom, E pacote. olha, acredite, eu estou negociando com um aí, né, que eu cobrei ela 1.200, mas também a casa é grande e é do estilo que, meu Deus do céu, tá? Entendeu? Esse pacote. Então, assim, eu tô gostando também, tá? E a outra não deixou a gente filmar. A gente não deixou filmar. Essa daqui, eu espero que ela deixe filmar, para botar um antes e um depois. Se eu já bombei no primeiro, eu tenho certeza que eu vou bombar. Ai, que legal. E quando você fala pacote, o que que é exatamente? É assim, um pacote, no caso, a casa é muito encardida, Hum, grande, bagunçada, cheia de papel, muito encardida a casa, encardida mesmo. Que eu pensava até que era fezes no banheiro, que parece ser fezes no banheiro, assim, sabe? Toda no chão, assim, mas eu acho que não é possível alguém. Mas todo encardido mesmo, preto, 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 preto mesmo. Então a gente vai levar nosso produto profissional e a gente vai dar o nosso melhor lá, entendeu? E, por exemplo, eu posso levar até uma semana, vai depender, mas se eu fechar aquele pacote de mil ah, e duzentos, entendi. eu vou ter que entregar. Vou Tá, ter que entendi. entregar aquilo ali, entendeu? E aí, se você quiser matar tudo em 2 dias, 1.200. Se você demorar cinco, Isso. 1.200. Entendi. Aí É, vai. Ah, perfeito. Você recebe pela entrega. A casa, com R$ 1.200 eu te entrego a casa limpa. É isso? exato. Aí eu posso levar também quantas pessoas eu quiser para as pessoas ir. Nesse caso, se ela fechar realmente, vai ser eu e Gabriela Dias, né? Que A foi a sua do vídeo. colega parceira daquele vídeo. É. Cara, mas essa é uma ideia ótima. Você que teve essa ideia ou você tirou veio da Índia também? Foi daí, gente, Humberto, gente. Assim, tipo, eu maratono mesmo, sabe? É, e assim, às vezes eu fico meio insegura na hora de fechar pacote, assim, fico meio inseguro. Mas assim, eu boto na cabeça assim, eu tenho uma conexão muito forte com Deus, né? Eu converso muito com Deus. Eu não sou merecedora, mas Deus me ouve. Ele nem sempre ele me responde no momento da forma que eu quero, mas eu sei que ele me ouve, entendeu? E ele me responde. E aí eu falei assim, não, chega, ter medo, não, porque não faz parte, não tem que fazer parte, sou filha de Deus, não tem que fazer parte. Eu Uhum. vou dar o meu valor. Se aceitar, ótimo, se não aceitar, paciência. E aí peguei, fui e dei esse 1.200, porque realmente não é porque é qualquer casa, é a casa extrema. Aí quando eu falei com Gabriela Dias, né? Uhum. Aí ela falou, mulher, de onde tá vindo tanta partida? Tu só pega. Só bucha, hein? Ai, Caramba. ô, minha irmã, mas eu não sei, viu? Eu não sei. Só sei que acho que parece que vai ser nossa sina pegando esses pacotes. E a gente não pode abrir mão, não, minha filha. E se você deixar gravar, então, além da gente ganhar pelo nosso serviço, a gente vai ganhar nas redes sociais. Eu fiz um vídeo, né, que eu nem imaginei, já estou aqui sendo entrevistada. É a primeira vez que você dá uma entrevista, Ju? Primeira vez, primeira vez. Eu não percebi, né, que eu nem sei me comportar. Esse é o meu jeito. Pode, claro que sabe. Você é espontânea, simpática, fala bem, atenciosa, maravilhosa. É o combo completo, maravilhosa. Ó, para terminar, me fala uma coisa, Ju. Se você Hum. pudesse escolher uma outra profissão hoje, qual seria? Ai, eu sempre fui apaixonada por nutrição. Eu seria nutricionista, sem dúvida. Eu sou apaixonada, mas eu nunca tive força de vontade para estudar, porque eu tinha essa opção, ou estudar ou cuidar das crianças, né?
E aí eu optei por cuidar das crianças para depois eu começar a estudar. Mas hoje eu já não tenho mais. Eu não consigo me ver sentada na cadeira, não, estudando, não, gente. Não consigo. Ah, calma, Ju, calma, Ju. Seu menino já está grande, vai fazer 11. Vai que É, você descobre uma influencer, que você começa uma nutricionista, que você começa a maratonar, 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 quando você vê, você quer fazer uma faculdade, aí você termina rapidinho o ensino médio no EJA, já faz. Hoje em dia, as coisas é, estão mais fáceis. Não desiste verdade. do sonho, não. O que você achou da entrevista? Como foi? Eu amei, tipo, eu tô conversando com uma amiga, assim, sabe? Eu amei. E eu que é a primeira vez que eu nem vejo, né? Então, eu Ah, eu amei. adorei você, você é muito simpática. Eu vi ontem, eu falei, gente, ela é uma simpatia, ela fala mó bem. Eu fiquei encantada, eu fiquei encantada. Uma última coisa, antes de Sim. terminar a entrevista. O que é uma boa patroa para você? O que, que precisa fazer para ser uma boa patroa para você? Ah, gostei da pergunta. Uma boa, na verdade, a gente chama patroa, cliente. Uma boa Adorei cliente, a resposta. Adorei a resposta. Melhor do que a pergunta foi a resposta, Ju. Boa. Ah, uma boa cliente para mim é quando me chamar, já pelo menos me dá um voto de confiança, tá? A partir do momento que me contrata. E me deixar à vontade para trabalhar. Odeio trabalhar com cliente no meu pé, não gosto. Não gosto. Então, assim, tem que ter essa confiança. Pode colocar câmera, não me incomodo. Eu fico no BBB, não tem problema. Porém, não fique no meu pé. Eu estou ali para trabalhar e dar o meu melhor, tá? Não estou ali para roubar nem pegar nada de ninguém, estou ali para trabalhar. Eu sei que é difícil, porque a gente sabe que tem pessoas, né? Tem pessoas e pessoas, né? Como todas as profissões. Mas uma cliente boa para mim, aquela que confia em mim, e ela, eu entro por uma porta, ela sai por outra. Tchau, Ju. Eu tenho muitas assim.